quinta-feira de tempo nublado na cidade do Rio de Janeiro. A gente começa agora mais um programa Milionários da Telecom, dizendo a você, orientando a você como montar o seu provedor do nada, do zero. Lembrando que o programa é ao vivo, mas é gravado. E quem vos fala? Igor Lemos. Então vamos lá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Alan Caldas, sou blogueiro e criei o canal do YouTube Alan Caldas. Há 11 anos eu tenho esse canal no YouTube, mais de 700 vídeos trazendo conteúdo para você. Mas tem conteúdo meu também no Instagram, tem conteúdo no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. A gente coloca conteúdo em tudo quanto é rede social, onde você aparecer, YouTube, show de bola. Falou do YouTube? Falei do YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, não tem não. E também, criador do programa de treinamento Milionários da Telecom. Olá, galera, tudo bom com vocês? Andresa Alves aqui. O programa de treinamento Milionários da Telecom, ele é um curso que ensina você a montar um provedor de internet do zero até atingir o faturamento de R$1 milhão. Aí você que está começando agora, você que não é do setor e pensa assim, poxa, mas o faturamento de R$1 milhão é muito para mim, não é uma coisa que é da minha realidade. R$1 milhão por ano, R$1 milhão por ano. Por mês é um faturamento de 83 mil reais. Lembrando que é faturamento, não é lucro. Né? Faturamento não é lucro, não é botar dinheiro no bolso. Nada é fácil nessa vida. Mas você tem que começar pequeno. O provedor de internet começa pequeno. Você, por exemplo, começou com uma lan house, né? Foi uma lan house. E qual é o assunto hoje desse podcast? Não, então, eu queria um pouco que você contasse isso, que você tinha uma lan house, você era bem novo na época, né? Uhum. Tinha uma lan house, não que você esteja velho agora, né? Mas você tinha uma lan house e da necessidade da internet dessa lan house, você começou a... Na verdade, eu montei um provedorzinho com a necessidade de um cliente empresarial. O meu cliente era Rio Nave, era um estaleiro, e eles queriam muito botar a internet lá. Era uma época que não tinha smartphone, as internets eram discadas, tinha internet de escada, e aí logo um pouquinho depois veio a banda larga. Só que a banda larga na época não era o que era. E aí o que acontece? Esse cliente falou, pô, não tem como instalar o Velox aqui não, a gente já pediu muitas vezes, não tem como, não vem. Aí eu falei, cara, tem Velox ali no outro local e eu vou dar um jeito de trazer esse Velox. E aí eu comecei a estudar esse sistema Wi-Fi de ambiente interno. Eu achei que o Wi-Fi era uma plaquinha de wireless para coisa interna. Quando eu comecei a ver que aquilo era quilômetros, e eu vi isso no site do Mercado Livre, eu falei, epa, se é quilômetros, eu consigo levar isso quilômetros. E aí eu comecei a estudar a coisa e avançar nesse sentido. Mas eu acho que você foi muito acelerado. Vamos lá. Vamos lá. Você era um menino que tinha uma lan house, um jovem rapaz que tinha uma lan house. Microempreendedor, né? Eu era um garoto comum. Era um garoto. Eu só queria ter uma internet boa na minha lan house. Eu só queria ter uma internet boa na sua lan house. Aí que você conseguiu, né? Sim. Fazendo lá Era um roteamento lá. Sim, né? uma repetição via rádio. Uma repetição via rádio. E aí você... Como você é uma pessoa de boa sacada, Cara né? autodidata, sagaz, né? Sem dúvida. Verificou a possibilidade de vender para uma empresa que era uma empresa ali vizinha, né? Sim, a Rio Nave. Inicialmente, você começou, sozinho, um rapaz solitário lá dentro da sua lan house, tocando as coisas e aí daí já fazendo essa repetição. Uhum. Como é que foi quando você começou a... Não foi tão sozinho, tá? A gente precisa também ser um pouquinho fiel à história. Vamos lá. Eu era um pequeno empresário de TI. Eu tinha contratos de manutenção. E aí eu tinha 2 pessoas trabalhando comigo. Um era o Flávio e o outro era... Flavinho? Flavinho. E o outro era o Reginaldo. E aí o que acontece? Quando eu montei a lan house, eu chamei um rapaz para ajudar a gente nos contratos, que era o Chester, que até participou de uma live com a gente. Sim, sim. E o Chester foi, digamos assim, o primeiro funcionário do provedor, de fato. Tá, eu quero chegar justamente nisso. Sim.
hoje eu quero montar um provedor, além do dono, né, que tem aquele famoso ditado, né, o dono do defunto tem que segurar o caixão, né? O olho do Pô, dono esse eu não engorda- conhecia não, gostei. O olho do dono que engorda o boi. gado, né? Mas esse dono do Não, o defunto olho tem do, que segurar o o caixão. olho do dono engorda o gado, tudo bem. Agora, o dono do defunto que segura o caixão. Ficou meio Não é verdade, fúnebre, mas eu não é conhecia. verdade, É bem assim, sacado. Se o defunto é teu, quem vai lá segurar Deixa eu o até caixão? isolar aqui, dá licença. Pô. Vamos botar essa Porra. boca pro outro canto. Pô, Mas eu quero puxar esse gancho aí de entender. Geralmente é o dono do provedor, né? Sim, E mais sim. qual é, hoje, para quem está começando, qual é a estrutura mínima de funcionário? Então, vamos lá. efetivo. 99% dos provedores de internet têm 2 funcionários na empresa. Ele, um ajudante e a esposa. Eu ia falar isso, geralmente é ele e a esposa. 99% dos provedores têm essa parada. um corpo familiar ali, né? Uma equipe familiar ali. A né? maioria dos provedores pequenos são empresas familiares. Bota a esposa de frente, o cara é o dono e Geralmente é o genro. tem o genro. E tem É o genro que é o Eu ajudante. nunca vi o Gerro ser ajudante, não. Não, gente. nunca Não. viu. Se Pô, tiver. que mais tem? Não, nunca vi, não. Quando, Bota o genro. quando o dono do provedor tem filho é mulher, é o genro. Quando é filho homem, é o filho, É entendeu? essa configuração, né? Mas, assim, a mulher, geralmente, nos provedores, ela tem uma função mais administrativa, Total, né? total. Mais de atendimento ao público, mais etc e tal. Eu, pelo pouco que eu conheci de provedor, geralmente é o dono, que é o criador, né, do parangolê, a esposa, que ela fica naquela questão toda administrativa, e um rapazinho que vai ser o rapazinho lá do pós, Sim, sim, da sim. pegada O da técnico, sacada né? de rua. Que vai carregar o piano, né? Não necessariamente um técnico. Fazer o trabalho mais pesado. Eu acho o seguinte, vamos lá. Isso é a configuração mínima do provedor. Sim, é isso que eu tô querendo saber. Mas a Pra quem quer começar. sacada não é essa. A primeira sacada é o seguinte: empresa familiar é bom, mas traz problemas também. Por quê? Porque quando você tem um familiar trabalhando numa empresa e o desempenho do familiar ele não é bom, você vai ter uma tolerância maior. Por ser familiar. Dificuldade maior de demitir. E também uma dificuldade maior de demitir. Eu já vi muito esses problemas acontecerem. E quando não é familiar, a coisa, de uma certa forma, fica mais irredutível na medida certa, claro. Eu tive a experiência de entender que quanto mais distanciamento você tem dos seus funcionários, dos seus colaboradores, melhor. Não no sentido de você ser um patrão, como é que é? Um patrão frio. Mão de ferro. Um patrão mão de ferro Não. exigente. Não é essa a proposta. A proposta é a seguinte: é natural que o ser humano, ele quando ele entra numa zona de conforto, ele abuse um pouco dessa zona de conforto. Então, o que acontece? Se você tem muita intimidade com o colaborador, eu acho que a amizade no trabalho ela é boa. Porque Saudável, mas... a amizade aumenta a tolerância, a amizade ela aumenta o sentido de equipe, o sentido de coleguismo. Só que existe um limiar entre a amizade Um limite. E a liberdade. e a liberdade. Então, principalmente, eu estou falando da amizade no trabalho. Porém, quando você é dono da empresa, e isso é um problema, porque quando o cara é dono da empresa, o dono do provedor, né, o proprietário da empresa, em geral, ele acumula todo o capital e toda a gestão do capital. O colaborador que está de fora, ele geralmente é assalariado. E é claro, como é natural do ser humano, nunca está satisfeito. Com Ele o seu salário? nunca vai estar satisfeito com seus rendimentos. Não vou nem chamar de salário, né? Porque nem tudo é salário. O ser humano nunca está satisfeito com seus rendimentos. Se ganha 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, vai ganhar 10.000, vai ganhar 1 milhão. Não, eu quero 1.100.000. Então, o que acontece? Ele nunca está satisfeito. Então, o que acontece? É natural que o colaborador ele tenha uma expectativa em cima do proprietário maior do que o normal. E muitas vezes desequilibrada, ou até com falta de visão. Às vezes o colaborador acha que poderia ganhar mais um pouco e a empresa não tem espaço financeiro para ganhar mais um pouco. Isso é importante pontuar também, que às vezes não é questão de... Às vezes
o proprietário da empresa não quer investir naquela pessoa porque na cabeça dele ele já desistiu daquela Não pessoa. vale a pena, não vai compensar. Não vale, E não vai tem que compensar compensar para a empresa também, né? Às vezes a avaliação do proprietário também não é essa. Às vezes a avaliação do proprietário é assim: olha, eu não preciso melhorar a vida dessa pessoa porque eu acho uma igual que faça a mesma coisa ou faça parecido. Ou até melhor. Aquele ditado ninguém é insubstituível. Eu acho que esse ditado é para uma aplicação de uma pessoa um pouco mais importante. Eu acho que alguns colaboradores que o proprietário da empresa entende, não quero mais investir nele, porque na minha cabeça ele já tem, um bom salário. E na cabeça do colaborador, não, olha, não ganho meu salário, não. Ou às vezes ganha até um bom salário, mas aí vê que o patrão viajou para a Europa, foi pro cruzeiro. Ele viajou para a Europa, ele Trocou comprou o carro. comprou um carrinho Isso melhor. aí independe, né? Isso aí eu acho que independe. Acontece isso aí que você está falando, né? Acontece. Mas assim, na cabeça do funcionário, do colaborador, o ideal é que saiba separar as coisas, né? O patrão, ele é dono do empreendimento, ele tem uma responsabilidade, uma carga de responsabilidade O muito ideal maior. é que- saber separar, né? O ideal é que o dono da empresa, o proprietário, ele não tenha tanta intimidade com o colaborador a ponto de abrir espaço Entendi. para um mau entendimento. É saber ser impessoal o suficiente para que se mantenha uma boa relação profissional ali Sim. e para que a coisa flua da melhor maneira possível, né? A gente, durante a campanha, a gente visitou mais de 100 provedores. 120, não, mais de 120. O número exato agora... 126 provedores. Tudo bem. A gente visitou mais de 100 provedores, né? E a gente evidenciou muito essa realidade, né? O dono, a esposa, um técnicozinho, né? Um cara de campo. No mínimo um, né? No mínimo, no mínimo. E, assim, Ou mais, né? Ou mais. Era muita reclamação, né? E as pessoas vinham... Depois do link dedicado, né? Depois do preço do link Sim. dedicado, era isso. Mas, Alan, como é que é o negócio seu lá com seus colaboradores, com seus funcionários? Isso era, né? Uma angústia muito Sim. grande, né? E as pessoas dizem da dificuldade, porque como... Assim, eu vou puxar um outro gancho. Tá. Uma das bandeiras da campanha também foi a questão de não ter escola técnica, um curso técnico que forme os profissionais verdade. do setor, né? Então, geralmente, vocês pegam uma pessoa crua e vocês treinam. Isso. E aí vocês perdem um tempão treinando. Explica um pouco isso aí pra gente. Então, é isso que eu quero te falar. Eu sempre tive na minha cabeça, a vida toda, um conceito de trazer a pessoa jovem, de formar um profissional. Primeiro porque eu acho que essa é a minha missão no mundo. Assim como aqui, eu estou trazendo conteúdo para você, estou explicando para você como é que é um provedor de internet. Montei um curso para ensinar as pessoas. Então, assim, eu acho que a minha missão no mundo é ensinar. Você tem preferência por alguém, de certa forma, cru na área, né? Não pronto. Não. Pronto você não gosta. Eu não gosto. Eu pessoalmente não gosto. Só para trazer isso que é interessante. Eu pessoalmente não Você gosto. prefere Mas alguém... é nesse sentido também de você capacitar uma pessoa e inserir uma pessoa no mercado de trabalho? Eu acho isso. Ou o sentido também de você trazer uma pessoa sem vícios também? Também. Principalmente. Não, é primeiro. Eu me sinto melhor. Parece que a minha missão no mundo, ela se complementa. Eu me sinto melhor comigo mesmo, tendo o orgulho de dizer: fulano hoje é um bom profissional, Pode eu vir. que formei. É a questão de realização também, né? É pessoal também um pouco, né? É pessoal e também, claro, essa pessoa vem um pouco mais barata que o natural. Entendi. Tem Às a vezes- realização e o custo é menor também. Às vezes você pega e pensa assim: vamos lá, quanto é que custa um profissional de fibra hoje bom no mercado, aqui no Rio de Janeiro? Uns 3,5 conto. Não. Então, Dois menos conto. um pouquinho. Não, 2.800. 2.000 bem pago, não? Não, 2.500. Um bom profissional, 2.500. Começa com 2.500. É claro que ele vai ganhar mais com hora extra, com bônus, com não sei o quê, com benefícios. Mas botar assim, 2.500. Então vamos supor que esse cara trabalhava numa grande empresa aí, sei lá, uma empreiteira da Vivo, e aí na empreiteira da Vivo ele ganhava 2.500. A empreiteira terminou o contrato, e aí nessa que a empreiteira terminou o contrato, ele ficou desempregado. Aí ele chega lá, bate lá na porta e fala assim: oi, tudo bem? Eu ganhava 2.500 na Vivo, sou um excelente profissional de fibra. Aí a gente liga para o supervisor dele: oi, tudo bem? Fulano trabalhou? Trabalhou. Um dos melhores profissionais. Por que ele foi demitido? Não foi ele, não. Todo mundo foi demitido. O contrato acabou. Isso rola muito. Mas você estava jogando um salário de 2.500,
Numa empresa grande. É um né? exemplo. Eu tô É um falando- exemplo para chegar no raciocínio onde eu Sim, quero. tá. E esse Então malandro consegue. vai levar quanto numa empresa? Aí, beleza. Aí, o que acontece? Ele vai trabalhar na tua empresa para ganhar 2.500? Vai. Cadê a motivação dentro dele? Nenhuma. Por quê? Ele já ganhava 2.500. Ele quer mais. só vai ganhar 2.500 de novo. Ele só tá mantendo, é psicológico, né? Ele E quer ele mais. se sente Total numa empre- psicológico. E ele se sente numa empresa pequena e sente que não tem para onde expandir, para onde crescer. Ele sente Tem numa empresa essa. pequena e fala assim, estou aqui por necessidade. Necessidade. Eu já ganhava 2.500 antes, vou ganhar 2.500 agora. Gente, 2.500 é um exemplo, tá? Eu não sei qual é a realidade tua no Brasil. Eu poderia trocar o 2.500 por 1.500 É ou uma por média 3.500. estimada. Né? Não, eu não tenho nem, como é que é? Uma Conhecimento tabela base. estatístico para tirar a média. Eu só estou dando um exemplo para chegar no psicológico da coisa. Perfeito, entendi. Estou dizendo, colaborador que ganhava um salário X numa E empresa, vai para uma outra, pagar o mesmo. ganhar o mesmo X, não tem desafio. Não tem. E como ele já entrou no topo do salário, ele não vai querer almejar um salário maior, porque ele já entrou no topo. Não é aquela coisa, olha, o salário aqui é 1.800, você vai alcançar 2. Ou então não é aquela coisa, o salário aqui é 3.500, você entra com 2.500, se você for muito bom, fizer um bom trabalho, você vai a 2.500. Não tem isso. Já entra, já só trocou Esse de- desafio não tem. Então, assim, mantenha aquela rotina. Tá com o automático ligado ali, né? Com o O automático cara ligado. já estava fazendo uma coisa que ele já sabia fazer numa outra empresa, ele já ganhava aquele salário, e ele tem um entendimento que ele saiu de uma empresa grande para ir trabalhar numa empresa pequena onde ele não vai se expandir. Então, nesse raciocínio, você prefere pegar uma pessoa crua ou nova? Não é que eu prefiro pegar uma pessoa crua nova. Tem duas coisas. A primeira, eu me sinto mais realizado em ver uma pessoa nova Você se ensinar alguém a ter uma profissionalizando. profissão. Eu vejo ele. Eu Você fez até um curso, né, de fibra ótica, né? fiz um curso gratuito Gratuito. Né? na comunidade, foi a coisa mais maneira que eu já fiz na minha vida. Ajudei lá por 15 pessoas, né? Pô, que maneiro. A buscar uma profissão. Que legal. E eu banquei o curso gratuitamente. Que maneiro, cara. Sabia Ligou disso, muito. sabia disso não, Igor? Eu ouvi de longe, assim, mas não sabia, realmente eu não sabia. Eu, inclusive, né? Porra, agora não sabia, que nós legal, estamos hein, aqui cara? Em frente a uma comunidade aqui do Rio de Janeiro chamada Comunidade da Providência. E eu ando cantando o Alain nos últimos dias que eu tinha vontade de implementar um curso. O problema é que eu não tenho mais aquele recurso que eu tinha, né? Porque naquela época eu tinha um professor, tinha máquina, tinha... Ah, mas acho que a gente ainda consegue aí pegar Inclusive, umas doaçõezinhas, né? Um patrocínio. Mas enfim, vamos lá. Posso só assim acrescentar, assim, para não Pode. passar despercebido, Pode. que a comunidade de Providência está enriquecendo o nosso cenário aqui, né? Não, tô falando, não tá? Tá cult, né? Assim, não é? Temos também a Isso aí foi cidade do samba, né? Cidade do Samba. Como é que é o entendeu? negócio? Isso Intelectual que gosta de pobreza. Pobre gosta Quem de falou luxo. foi Joãozinho 30, entendeu? Que intelectual Como é que que o é, povo não? gosta de quem gosta de miséria intelectual, o povo gosta de luxo. Isso foi o Joãozinho 30. Mas Pobre gosta de luxo e rico gosta de... Como é que é? Sei lá, me perdi não é agora. isso, não, é que quem gosta de miséria intelectual, né? Falar da pobreza, do sofrimento, é isso que ele quis dizer. E que o povo gosta de luxo. Isso aí foi o Joãozinho 30 Vamos que disse. voltar para a questão do Mas colaborador. eu acho que tá enriquecendo a nossa área. Isso aqui foi sugestão da nossa Andresa. Andresa Alves, entendeu? E eu gostei, maneiro. Mas vamos lá. É uma comunidade, gente. Gente, a gente precisa adicionar valor para esse conteúdo. E aí, quem está nos assistindo, Só para descontrair um pouquinho. tudo bem. Quem está nos assistindo precisa ter a consciência de que, assim, não sou contra trazer um profissional pronto. É maneiro. Resolve problema, resolve. Só que você precisa conciliar interesses. Ser empresário não é conciliar interesses. Você quer ver, por exemplo, eu vou levar agora para uma fábula do mundo do futebol. Quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, foi o Filipão. Não foi o Filipão que ganhou a Copa do Mundo? Uma das. Uma das, a última, pelo menos, que a gente Eu ganhou. acho que sim. Eu acho Não que sim. sei responder isso. Né? Eu acho que sim. Sim. Aí o que acontece? Você fala assim, pô, ganhar a Copa do Mundo é mole. Pô, por que ganhar a Copa do Mundo é mole? Porque você chama os melhores jogadores do mundo. Geralmente os melhores Os jogadores melhores do jogadores mundo. do país, né? Sim, chama os melhores jogadores do Brasil, que estão no mundo, não estão no Brasil. Não estão no Brasil, a gente exporta, né? Então, aí chama os melhores jogadores, reúne todo mundo, dá uma treinada, todo mundo ganha.
O Brasil, inclusive, é especialista em ter os melhores profissionais em tudo, não só em futebol. Aí onde eu quero chegar nisso? Aí quando você chega e fala assim, olha, vamos fazer isso num provedor de internet, então. Vamos chamar os melhores profissionais do mercado de telecomunicações, aqueles que entendem bem de telecomunicações, e a gente monta um provedor. Mas o mecanismo é outro, né? A proposta é completamente diferente. Não, a proposta talvez lembre ser parecida. Pô, imagina você com os melhores profissionais de telecom reunidos numa mesa. Ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Eike Batista faliu por isso. Muita gente boa, né? Ele chamou os melhores profissionais ao lado dele. E ficou com uma folha de pagamento. E ele dava bônus para os funcionários, que era a diretoria dele, a melhor diretoria dele. Ele dava bônus para essa galera. Mas sabe qual o problema? Onde está o erro do Eike Batista? Qual é o erro? Bom, dele? deve ter uma porrada de erro, mas eu estou observando um erro. Qual é o erro? Primeiro que ele entendia de mineração foi entrar em petróleo, né? Mas tudo bem. Aí o que acontece? Eu acho que talvez deve... Que é um risco muito grande, Sim, né? mas a questão não é o setor, mas a minha observação Mas o é um risco é erro maior. que se aplica ao nosso. Ele realmente transformou muitos diretores da empresa dele e deu bônus em ações, só que ele não conciliou interesses. Perfeito. Você tem como destrinchar isso melhor pra gente? Porque eu acho muito interessante. O que é conciliar Muito. interesses? E aí a gente vai para o dono da Ambev. Eu li aquele livro Sonho Grande. O dono da Ambev, ele forma a diretoria dele com uma garotada de trainee bacana. Entendi. E todos os diretores da Ambev têm metas a cumprir. E a galera só ganha dinheiro bem se essas metas forem cumpridas. Se cumprir, minha galera nova ali, com sangue novo e Então, com gás diferente. o que gás a mais, o que é conciliar interesse? Aí eu volto para aquele exemplo do rapaz que ganha R$ 2.500. Uhum. Ele trabalhava numa grande empresa ganhando 2.500, ficou desempregado. Aí, pum, vem trabalhar na sua empresa ganhando 2.500 também. Não estou vendo desafio aí. Você tem que botar alguém com... O que mudou na empresa dele? E a sua empresa, o top já é o salário de 2.500. O que mudou no universo dele, né? Nos interesses pessoais. Não mudou nada. Entendi. Não mudou. Você tem que botar alguém com outro tipo de motivação / perspectiva. Aí você pega... E da onde eu tiro essa experiência? Eu sou expert em treinar gente. Aliás, eu tenho na minha história muitas pessoas boas. Vou citar o nome aqui de um funcionário que eu tive, já saiu da Vox, muito profissional, excelente profissional. Chama-se Newton. Newton veio trabalhar comigo do InfoJobs, estagiário selecionado naquele site de Não sei emprego. se eu conheci ele, acho que bom. Newton conheceu, com certeza. Conhecia? Conheceu. Trabalhou 2, 3 anos na Vox. Aí lá, na Vox, o que eu fazia? Estou associando, mas eu Lá lembro na desse Vox, nome o no que eu meu... fazia? Programa de trainee do NOC. Como é que era o programa de trainee do NOC? O programa de trainee do NOC, eu pegava um estudante de engenharia a partir do 5º período em diante. Aí tu me pergunta por que a partir do 5º período em diante? Por que eu não pego o cara do primeiro? Ah, porque na primeira pessoa tá... Não Tem nada. O primeiro nada, período de uma tá faculdade é cru. muito básico. Tem É nada, genérico, tem tá? nada a ver com o conhecimento da Tem faculdade. nada Tô a ver. cagando com o conhecimento. Tô cagando andando pro conhecimento da faculdade. Aquele conhecimento da faculdade não me serve de nada. Não. Mas tem um motivo de eu pegar o cara a partir do 5º e não pegar a partir do primeiro. Então como? Por favor. Não sabem? Não. Nem chutam? Não, pode chutar, eu mas a gente chutei, vai- eu chutei é. e errei. Chutou o conhecimento. Bateu na trave. A questão é o seguinte, eu estou testando o nível de intelectualidade da pessoa. Uma faculdade de engenharia tem uma Difícil. coisa chamada matemática, derivada integral, cálculo derivado Cálculo integral. 1, 2, 3, isso é nos primeiros períodos, Cálculo 1, geralmente. 2, Os 3. geralmente Nos primeiros os primeiros períodos. períodos. Eu fiz. Você fez? Fiz engenharia de petróleo e gás primeiro período, mas não consegui. Porque. você Não, vai ser já rápido. não Daria. Conseguiu fazer mais um, deu 2. Não, eu sou formado em marketing. Tudo bem, tudo Bacharelato. Mas assim, o marketing é fraco, é um curso fraco, assim, pra. Né? Você. Acabou com os profissionais de marketing. Não, mas agora. Quem quiser fazer, ó. Como a quem diz assim, qualquer atividade- burro... Não, mas é.
Marketing é um curso pra você um após, um MBA. A gente não tá gritando, não? Eu tô achando que a gente tá gritando. Mas não vamos entrar nesse mérito, não. Engenharia é um curso muito mais quente. Medicina é um curso mais quente. Não vamos... Mas onde eu quero chegar? Eu quero Olha o chegar. raciocínio. Mas eu só concluí. Eu fiz o primeiro período, aí não tinha ninguém para estudar comigo. Me dar aula particular de matemática, eu não consigo desenvolver. Aí eu interrompi. Foi isso, vai lá. Aonde eu quero chegar? Os primeiros períodos de engenharia, ele é um filtro da intelectualidade da pessoa. Por quê? Para ver se ela vai bancar. Cálculo 1, 2 e continuar, 3, eu que é imaginei derivada e integral, é muito mais difícil do que aprender o SPF, MPLS, roteamento e BGP. Então, vê se eu entendi. Se a pessoa chegar no 5º período em engenharia, Ela tá apta. Ela é motivada naquilo ali. Não. Os que não Ela querem é já desistiu. Ela é tarimbada intelectualmente o suficiente para isso. Intelectualmente Pra o suficiente para conseguir entrar no ramo da telecom pra e conseguir- desenvolver bem. Não é nem no ramo da telecom, para entender de network. Porque o network não envolve cálculo matemático, mas envolve um conhecimento lógico que muitas pessoas não assimilam. Perfeito. Vai conseguir Você pega um fazer menino, leitura desse você pega um raciocínio. menino de 2º grau que fez marketing, talvez ele não vá assimilar. Agora você me provocou, você desculpa. Não fez nada. Talvez ele não vá assimilar aquele network. Não é o network do nosso de trabalho. Ele não vai assimilar as coisas de redes, que é a gerência de É redes. verdade. Eu sou um cara de 2º grau que fiz marketing, né? É isso que você quis dizer. Deixa eu te perguntar com você. Estudou bastante marketing, né? Eu não estou fugindo do Sim, assunto. sim, estudei Você sabe o que é desenvolvimento sustentável ligado ao marketing ambiental? Sim, sei o O que é, então? Fala pra gente, por favor. Desenvolvimento sustentável ligado ao marketing ambiental é o seguinte: é quando empresas têm uma proposta de crescimento ou industrialização antenadas com as novas práticas de proteção ao meio ambiente. Quase. É mais ou menos isso. Quase. Só que eu acho essa parada ambiental uma tremenda de uma putaria que não serve pra No nada. Brasil, Eu sim. acho No uma Brasil, falácia, sim. né? No Brasil, sim. Você quer ver um Eu bo- não tô papo de ecochato, não, tá? Eu Mas também no não Brasil, sou, não, sim. mas quer ver Na um belo Europa, exemplo? Nos Estados Unidos, mas na Europa já é outra realidade. Vou te dar um exemplo burro e idiota, vamos ver se vocês alcançam. Andresa, Ai, pelo amor de Deus, me tira o que essa você discussão. acha da reciclagem de lixo Aí você entrou no numa desenvolvimento sustentável. plataforma de petróleo? Aí você entrou legal no Não, desenvolvimento peraí. sustentável. Não, tudo bem. Numa plataforma de petróleo. Eu nunca fui numa plataforma de petróleo. Tudo bem, mas vamos supor que você entre numa plataforma de petróleo que produz petróleo, que puxa o petróleo da terra. O que você acha Que do... já tá fazendo ali uma O agressão. que você produz acha lixo da também, né? reciclagem de lixo dentro da plataforma? Um deboche pra sociedade, não. É pra constar. Não, sem contar que, assim, como é que você me garante que todo mundo que tá lá dentro da plataforma não bebeu sua Coca-Colazinha? Porque o negócio na plataforma como é que dá o nome? É regado, né? Assim, lá no navio. Abastecido, Tem abastecido, que bem comer de abastecido. 2 em 2 horas, porque se o navio afundar, tá todo mundo de barriga cheia. Ai, meu pai é É uma regra, sério. Sim, sim, é uma regra de sobrevivência, embarcação. é isso, É sério, é uma regra de embarcação. Então, assim, tu acha que o pessoal não tem hora que não pega o pacotinho da bala, né? Joga no mar? fora? No mar? Tá, tudo bem, mas Deve ter norma de que jogue um pacote de biscoito no meio do mar. Aí eu te pergunto, Que é demais, né? o que você acha da reciclagem de lixo na plataforma de petróleo? Eu acho uma ironia. Eu acho no Brasil essa história da reciclagem, que me desculpem, né, e os ambientalistas. Eu não sou, acho um saco esse assunto, só pra não Mas passar eu acho com sinceridade que Mas é também não uma acho que- hipocrisia. Mas também acho que não tem que detonar o meio ambiente. Mas A não sou ecochato, plataforma não. de petróleo tá sugando o petróleo da terra. Vai, meu irmão, causar um estrago De fudido vez- E os por vazamentos? aí. Reciclagem de lixo é um peitelinho. Não, petróleo é de menos. Petróleo... É uma gota no oceano de tanta coisa. É um cílios, Alan Calma. Agora, posso só molhar o bico, assim? O que é Vamos desenvolvimento sustentável? Agora, eu Vamos acho que voltar, mas eu... Vamos voltar pro vocês assunto. viajaram aí, hein? Não, vamos voltar. Não, porque ele falou do menino segurar, eu tive que... Entendeu? Se proteger. Eu posso... O que foi isso? Foi afronta, é guerra? Posso... Não foi isso. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: a intelectualidade. Não, você tá certo, eu entendi. Ela é multifacetada. Então, assim, tem gente que tem intelectualidade para um tema, tem gente que não tem O nome intelectualidade disso para chama-se outro. predisposição para uma área ou outra. Predisposição. Mas eu- Então, o que acontece? Às vezes você pega, por exemplo,
um livro, um artigo de uma revista, manda uma pessoa ler o artigo, A interpretação interpretar vai aquilo, ser de um jeito para um. Tem gente que tem essa facilidade. Esse alcance, a Tem profundidade. gente que se enrola. Não vai conseguir digerir. Tem gente que se mandar fazer, por exemplo, a Andresa é muito boa em matemática. Se mandar ela fazer uma conta de matemática, ela faz bem, faz de cabeça. Mas a Andresa tem um raciocínio muito bom. Você vê até aqui na resenha como ela é fluente, como ela explora bem o tema. Comunicação. Mas manda Tem gente eu- que é tímido, mas não significa que o cara não se seja bom comunique de bem. matemática. Perfeito, perfeito. Agora manda eu lançar uma fibra no poste, Agora então manda eu monitorar um nó, que vocês estão ferrados. Pra gente voltar pra resenha, assim, eu só queria molhar o bico e me defender, dizer o que é desenvolvimento sustentável de fato, assim, pra mim. Desenvolvimento sustentável, assim, é você consumir os recursos naturais, os insumos, né, que a natureza oferece, sem comprometer, sem deixar que falte para as gerações futuras. Esse é o conceito de desenvolvimento sustentável. Você falou na reciclagem. Sem papo de acochado, sem me alongar, sem me aprofundar. É isso, entendeu? É você consumir madeira, você consumir minério, sem gerar escassez para as gerações futuras, para daqui a 100, 200, 300 anos não faltar. Você consumir de forma responsável. É isso. Você desenvolver, gerar desenvolvimento de forma sustentável. É Mas isso. acabamos mudando de assunto. Mudamos, não. Só Por tava, completo. só Eu- tava molhando o bico. eu Desculpa, vou- obrigado. Eu tá? vou puxar vocês dois agora Valeu. aqui Vamos de de volta, tá, só isso. E eu Só vou tava me defendendo voltar aqui, só isso. na questão do... Eu acho que a gente tá gritando muito. Ou a gente tá muito exaltado, ou esse som aí tá... Tá muito alto. Tá sem, muito alto. sem tumultuar. Mas Vamos lá, vamos voltar puxar. pro tema. A gente está falando sobre colaboradores, né? RH, na verdade, que é um dos tópicos do programa de treinamento milionário Só que eu da ia Telecom. explicando como é que é. A motivação do Não, cara. eu ia explicando como é que é o programa de trainee de estagiário que eu fazia. Sim, E aí vamos eu voltar pro explicando tema. para vocês. Eu contratava um estagiário que estivesse a partir do 5º período de engenharia, porque ali já tinha aplicado um filtro da intelectualidade no sentido lógico-matemático. Capacidade intelectual do cara ali, A né? capacidade intelectual matemática. Matemática. Por quê? Porque isso seria usado na hora de aprender network e redes. É um tipo de raciocínio aplicado, né? Um engenheiro tem isso. Isso. Mas tem que ser um Aplicado de forma lógica. Tem que ser um E engenheiro- tem gente que não tem lógica, tem gente que é para as artes, tem gente que é para sim. comunicação. O engenheiro tem esse raciocínio muito lógico, né? Tem gente que é para interação com outras pessoas. Tem gente que não se liga em entrar no computador e digitar a linha de comando. Tem gente que não gosta disso. Tem gente que É o gosta você de falou. ser humano. Não gosta. Perfeito. Você falou muito bem. Eis aqui a pessoa Eu contratei uma vez um garoto lá na empresa. Todo mundo amava o garoto, porque o garoto era um carisma Carisma, puro, isso é o garoto importante. era coração. Isso é o importante. Todo mundo amava o garoto, era um péssimo técnico. Entendi. O E negócio tudo que dele era você gente. dava para ele fazer, ele se enrolava, que não entrava na cabeça É dele. aptidão, não ele não adianta. tinha concentração. Não é aptidão, ele não tinha aptidão para aquilo. Pra aquilo, isso que eu tô falando. Aptidão pra Eu isso. falei para ele, eu falei, cara, você tem aptidão para vendas. Você tem que trabalhar com vendas, porque você não consegue se concentrar em algo lógico. O negócio dele era gente, né? Teu negócio é gente. Perfeito. E ele gostava de puxar assunto, e não Aí, sei o quê. um comunicador nato, Ele né? pegava, paquera mulher. O relações e não sei o que lá. públicas. Ele é comunicativo. Aquela mulher que fala, não é qualidade, né? fala bem. Você tá entendendo? Eu falei, cara, você tem que, Não, você isso aí tem é que tarimbo, às procurar vezes. a área humanas. Entendi. Você tem que procurar ciências sociais. Advogado. Coisas que você interaja com outro ser humano. Você insistir numa coisa técnica, você só vai se frustrar. Perfeito. E ele era muito ruim como técnico. Entendi. A área dele era outra, né? Mas é Como um você falou, erro é de gente. coração. Mas vamos lá, teu programa de trainee. O programa de trainee, como é que funcionava? Eu trazia o cara, o estagiário, Com esse critério, né? com esse critério a partir do 5º período de engenharia, colocava ele lá na empresa trabalhando. Quando eu colocava ele trabalhando na empresa, o que eu fazia? Chegava para ele e falava assim, olha, você vai trabalhar em campo 3 meses. Aí ele pensava, pô, mas eu vou trabalhar em campo 3 meses? Pô, eu sou engenheiro, achei que ia trabalhar aqui no NOC. Aí eu digo para ele, olha, você tem que trabalhar em campo 3 meses porque o NOC precisa ter visão do campo. Se o NOC não tem visão do campo, não dá certo. Tem lógica, completamente. O NOC é aquela central O na NOC é empresa aquela central onde você monitorava onde a pessoa fica a monitorando. conexão da rede, né? Então, a estabilidade Por ali. exemplo, um técnico vai fazer uma manutenção num POP.
Aí lá no POP tem um switch. Aquele switch tem várias portas. E o NOC precisa entrar dentro do switch e ver qual porta está up, está down e orientar o técnico. Olha, tira dessa porta, coloca em outra. Agora, Entendi. você imagina o cara de lá dando um suporte numa coisa que ele nunca foi lá e viu. Nunca viu, não sabe como é ligado, não sabe como é que está a disposição dele, como é que é ligado um no outro. Não sabe onde está fisicamente. NOC também é geografia. Isso me lembrou uma história, né? Quando eu entrei pro conselho, a gente lidava muito com promotor e juiz, né? Desembargador, né? E eles não têm a menor noção do que é uma comunidade, né? Porque geralmente quase todos eles vieram do bercinho de rico, né? E Não eles tem promotor que veio da favela, né? Eles fazem cada uma determinação. A gente tem um exemplo de uma juíza, que é a doutora Ivone Ferreira Caetano, que é um grande exemplo, primeira juíza, desembargadora negra, né? E pobre, né? Isso é um status bem grande que a gente muito se elogia. Mas eles davam cada determinação para a gente gente olhava aquilo lá e dizia assim, como é que executa isso? Entendi. Inviável. Por isso que assim, pega e vai a pessoa para a rua. Então, isso que eu fiz deu certo por muito tempo. Eu formei nesse mesmo modelo muitas mãos de obras. Pegava o cara, botava em campo 3 meses, depois subia para o NOC. Pegava o cara, botava em campo 3 meses, depois subia para o NOC. Ele não era um ajudante, não. Ele era um estagiário. É aquele cara que ficava ali acompanhando o técnico em campo por um tempo, entendeu? Você botava ele para adquirir aquela tarimba, aquele expediente aí, de campo. Que o cara devia querer fazer a função dele muito bem para evoluir para o NOC rapidamente. Ficar tranquilo ali, Sim, exatamente. É diferente, por exemplo, de um jovem de perfil técnico. Por exemplo, tem um jovem de 19, 21, 22 anos que ele fez uma escola técnica, homem, está procurando o seu primeiro ou segundo emprego, aí eu chamo esse cara para ser ajudante. Do técnico? Do técnico. De campo. Não é o mesmo perfil do rapaz de quinto período de engenharia que vai ficar em campo acompanhando o técnico. O ajudante em campo, o ajudante é uma coisa, o estagiário em campo é outra. Entendi. Isso que eu fiz deu certo. Tá aí uma grande sacada para você, até bom a gente fazer um Nutella depois disso. Claro. Tá aí uma grande sacada para você. Contrate um estudante de engenharia, coloque em campo 3 meses, depois sobe ele para o NOC. Você vai ver que o resultado vai ser excelente. Tá aí mais um toque, né? Um grande toque que eu estou dando. Fundamental, imprescindível. Fundamental, né? Imprescindível. Que você não encontra em qualquer... E outro detalhe, ele vai ser eternamente grato a você porque você vai dar para ele uma profissão. Ele vai trabalhar no NOC, na gerência de rede, no futuro vira um projetista, no futuro vira um gerente de um provedor de internet, passa a sacar tudo de provedor de internet. E um expediente de campo, né? O cara fica operacional, desculpa. Não, pode ir. Não, é porque assim... Senhorita. Eu comecei na estrutura mínima. E aí a estrutura mínima, eu vou voltar lá. O dono, a esposa e o carazinho da rua. Só que quando essa estrutura mínima cresce, ele precisa de alguém no NOC. Sim, aí eu ia começar do básico para poder chegar, né? Até para as pessoas entenderem essa evolução. Porque aí vocês já foram de trás para frente falando do NOC, falando de outras funções. Mas um provedor hoje mais estruturadozinho, ele evolui para quais profissionais? Qual é a estrutura que você... A estrutura mínima, dono mais ajudante e a esposa. Sim. Ele vai evoluir para mais um técnico e um ajudante. Quando a coisinha dele crescer, ele provavelmente evolui para uma equipezinha de campo, que seria, sei lá, 2 ou 4 pessoas, e o dono fica mais na retaguarda, mais no escritório. O dono começa a fazer papel de NOC. Quando a coisinha cresce um pouquinho, o número de técnicos até se mantém. 4, 5 no máximo, o dono ainda está no NOC. Aí o dono começa a sentir necessidade de uma pessoa que substitua ele no NOC. Porque toda hora tem configuração física e tem que treinar as pessoas do atendimento. E mexe no microtik toda hora e configura equipamento toda hora. Então, envolve ter um NOC bacana. Entendi. Uma boa estrutura de... Agora, eu tenho uma sacada aqui para falar para vocês. Eu aprendi essa sacada com um cara chamado Roberto Tevá, num livro que eu li chamado Vendedor Diamante.
Vendedor diamantes ou de diamante? Não, vendedor diamante no sentido de um vendedor premium, top. Isso, Né? isso, Diamante. isso. Vendedor diamante, é o vendedor dos diamante. vendedores, top. Eu aprendi isso num livro dele que eu li. Muita gente contrata profissionais, muitos empresários contratam profissionais, chegando para você e falando assim: Andresa, estou precisando contratar um funcionário para trabalhar no administrativo. Você não conhece ninguém, não? Aí você fala assim: ai, conheço. Minha vizinha tá doida por um emprego. Posso te indicar ela? Aí tu vai lá e entrevista a vizinha. Pô, mas a vizinha da Andresa, pô, é prima dela. É de confiança. A Andresa recomendou. Super recomendou. A Andresa ainda te ligou: Alan, ó, não esquece de contratar, não. Ela precisa muito. Claro, é prima dela. Eu não recomendo ninguém, você sabe disso. Não, eu tô rindo também, não é à toa, porque eu já imagino como é que você vai... Porque isso é 99%, disso aí, né? 99% das contratações são assim. Só assim. Só que eu aprendi com esse Eduardo Teval o seguinte: o nome disso é preguiça. De escolher um funcionário... Preguiça. Empresário bom não faz isso. Não fica pedindo recomendação para amigo, a indicação para amigo. Empresário bom bota anúncio no jornal, chama No jornal 40... Não existe mais, né? Pede currículo. Na internet, né? No jornal. Empresário bom bota anúncio na internet, chama 40 pessoas para entrevistar Análise de e currículo, das 40 seleciona uma para a vaga que quer. Por que o empresário contratou por indicação? Preguiça. Mas Praticidade ali, que não comum. isso aí foi uma coisa até que a gente já conversou isso, até durante a campanha, né? Porque você, às vezes, chega pra mim e fala: conhece não sei o quê? Eu falo pra você: olha só, Alan, até conheço, né? Eu tenho essa ideia, eu tenho um pouco disso. Esse conceito. Até conheço, se você quiser te apresento, tá aí, tá o telefone, mas olha, não recomendo. Eu acho mais prático a gente botar um anúncio, né? E contratar uma pessoa que não tem a menor relação do que contratar uma pessoa para trabalhar com relação. Então, assim, a sacada que eu mando pro provedor, qual é a sacada que eu mando pro dono do provedor que está nos Geralmente ouvindo? não funciona. Ah. Não contrata. Coloca anúncio na internet, faça seleção, para de ficar contratando os outros porque fulano, porque Beltrano indicou. Tá aí mais um toque aí. Que... Não contrate ninguém que tenha uma relação. Não contrate ninguém por indicação. Eu acho Eu não estou dizendo que essa regra é exata, não pode contratar ninguém por indicação. Eu estou dizendo o seguinte: às vezes o empresário deixa de fazer um processo seletivo, de ver e olhar, sei lá, 40 currículos, porque ficou na onda de uma indicação. Ah, eu estou com preguiça de selecionar as pessoas. Daqui a pouco quer demitir e fica falando assim: ah, Não, o problema não é a relação, não é a indicação. Não é esse o cerne da minha observação. não pega o melhor profissional. Não pega o melhor profissional. Quando você seleciona... Começa errado, porque ele não pega o melhor profissional, aí ele pega um profissional. Pode até ser que ele dê sorte. Pode ser. Mas é muito difícil. Ele pega um profissional meia bomba, aí no meio do caminho ele quer demitir aquele profissional, mas aquele profissional já vem de uma outra relação, ele não quer ficar mal com quem apresentou, e aí começa uma bola de neve. gerar um mal-estar, ele contrata por conveniência, né? Colaborador é a maior dor de cabeça do empresário. Não acho, não. Não acha, não? Não, é uma engrenagem importante que você tem que saber conciliar interesses, e acho que nesse podcast eu não consegui ainda passar para o telespectador o conteúdo adequado do que é conciliar interesses. Deixa eu puxar um pouquinho isso aí, que eu já vi você trabalhando na Vox, já tive a experiência de trabalhar um tempo contigo, né? Às vezes nos trabalhos freelance lá, né? Até de marketing, né? Lembra? Sim. Para fazer o design, o layout lá da empresa. E assim, eu vi, não rasgando cedo, não puxando o saco, entendeu? Mas o Alan é um cara muito criterioso. Isso que ele tá falando, você aplicava muito bem. Você é um cara muito exigente no que tá mais do que certo, né? Sim. Eu não sei se é esse o gancho que você quer puxar. Você sempre foi muito criterioso com os seus funcionários, assim. Você contratava e que você falou, né, Andrés? Às vezes você contrata alguém conhecido, acaba gerando um mal-estar para não demitir.
Eu nunca vi isso com o Alan, entendeu? Você, é bom, não é, desculpa, obrigado, tchau. Você acha que eu era muito objetivo? Objetivo e tá frio. O Alan, nesse sentido aí, ele é prático. Então, Prático, pode dizer perfeito. nem que seja É essa a frio, palavra, entendeu? Andresa. Não, mas tem que ter um pouquinho de frieza também pra mim. O Alan é meio igual a mim, ele é curto grosso. Mas tá certo, é isso aí. Fez, tá certo, não fez, obrigada, a amizade continua. Você falou a palavra certa, Essa Andresa. observação é uma característica para demitir. Mas ainda não é conciliar interesses, que é o que eu tanto estou querendo dizer aqui. Entendi. Tudo bem. Eu vou dar uma sugestão. Ok. Eu acho que a gente tá com 40 e poucos minutos de podcast. 43. Dá para Quase puxar mais um acabando. pouquinho, Dá o assunto pra tá bom. puxar? Dá para puxar mais um Dá pra pouquinho. puxar? O assunto tá bom. Eu iria dar a sugestão da gente fazer igual final de novela. Pra próxima. Dar uma congelada. Não, vamos tentar falar mais um pouquinho. Onde eu quero dizer que é conciliar interesses. Contrata um funcionário que tenha uma expectativa de carreira. Porque se esse é o gancho. você for tentar comprar o funcionário somente no dinheiro, não há dinheiro que baste. Ele tem que ter tesão naquilo ali, né? Ele tem que ter expectativa de crescimento profissional na carreira profissional. De prazer, né? Naquilo ali também, não. Sim, prazer, claro, Pra né? conseguir levar Fazer legal, o que pra gosta, conseguir fazer bem feito. fazer o que gosta, Sem passa clichê, mas isso é muito o tempo importante. mais rápido. Isso é muito importante. Mas eu quero dizer o seguinte: se você compra profissional por preço, por salário, ele vai embora por salário. Sim. Vai se prostituir ali, Ana. Se você. Então assim, eu chamei fulano de tal que ganhava mais em outro lugar. Isso é a pior frase que eu posso ouvir em qualquer outro lugar. E eu já ouvi gente me falar isso, hein? Você também, Andresa. O quê? Não, eu chamei fulano que trabalhava na outra empresa, paguei o dobro para ele trabalhar aqui. Eu já vi empresário, amigo meu, falando isso. Então o que acontece? Quem vem pelo dobro do salário Não tá comprometido vai ali com a embora causa. pelo dobro do salário. Você não pegou meu feeling da história. Eu, às vezes, prefiro contratar um bom profissional e você pagar mais caro do que você contratar um profissional que você vá treinar. Você está entendeu? falando na contratação de serviços. Isso. Eu não estou falando disso. Não, ele tá falando. Eu estou falando de funcionário. Gente que você vai apertar a mão todo dia. Gente que você vê mais do que a sua mulher, do que sua mãe. Que você vai conviver todo dia. Colega de trabalho é isso. Eu, quando trabalhava na minha empresa, eu via mais a equipe da minha empresa do que minha esposa. Sim. O que há de Porque eu estou mais com eles do que com a minha esposa. Estou mais com ele do que com meu pai. Mas eu amo mais meu pai do que eles. Mas amo eles também. Por isso que é importante o Aí, cara qual é a sacada que eu estou falando aqui? Realizado ali. Concilie interesses. O que é conciliar interesse? Concilie o seu interesse de precisar do serviço dele com o crescimento profissional dele. Ele tem que entrar numa empresa que ele tem que ver, caraca, essa empresa vai crescer, eu vou crescer junto. Essa empresa vai investir na minha carreira. Ou seja, ele casar ali com a empresa, né? Ele Quando abraçar a o causa profissional na tua entende ideia, que né? a empresa não tem para onde decolar e que a empresa vai continuar naquela normalidade, acabou. Você vai ter essa dificuldade. Verdade. Acabou. Verdade, verdade. Isso eu Ele trago- vai ficar lá por sobrevivência. E ponto. Isso eu trago muito para minha realidade. Trabalhei com campanha a vida inteira. Quando você contrata pessoas para fazer campanha que ela entende que o candidato político ele vai ganhar, o cara planta ovo. A energia entendeu? é outra. O cara planta ovo. O ovo de ouro, entendeu? A energia é outra. É outra. Tá com Quando outra ele perspectiva, contrata, né? Que ele sabe Outra que o político não vai ganhar, né? Que o político não tem condição Faz com o automático de ligado, ganhar, né? ele faz Enojado. na perspectiva de receber aquele Então, esse Deverzinho de casa, acabou, né? Então, olha Faz só, pra receber, esse acabou, né? conciliar interesses, é isso que eu quero dizer. Não contrate profissionais por salário, porque por grana ele veio, por grana ele vai. Perfeito. Entendeu? Isso é uma sacada muito boa. Última sacada, pode até não ter lá essa última sacada. Eu pagava treinamento para minha equipe, adorava pagar treinamento para minha equipe. E a regra era o seguinte: a gente pagava o treinamento 100% integral, eu não exigia nada do colaborador, com as seguintes regras. A gente pagava o treinamento. Se ele faltasse o treinamento, que, por exemplo, a pessoa vai fazer um curso em São Paulo, aí tu paga uma passagem de avião, paga um treinamento. Aí a pessoa fica doente, a pessoa
quebra o pé, a pessoa fica mal-humorada, não quer ir. Se a pessoa não fosse por qualquer motivo, Ele ia pagar o custo. ele ia pagar o custo Descontado no salário. descontado no salário imediatamente, independente do motivo, inclusive doença. Isso aí Eu já estava dei- acordado ali, né? Era um documento assinado. Então, assim, o papo era esse. Olha, a gente vai contratar o treinamento, vamos comprar passagem para você, vamos pagar o hotel. Se você ficar doente, porque o funcionário tem muito essa coisa. Ai, mas eu não pude ir porque eu fiquei doente. Também Você foda-se, né? cercava- Ele ficou doente, mas também não era do bolso dele que estava pagando, né? É. Aí tu não sabe Não dói nada, o nível de ficou doente, né? Se ficou um pouco, muito, entendeu? Geralmente Com o dinheiro dos outros é mole, né? Geralmente... Fala, André. Eu, por exemplo, eu sou muito carrasca com essa coisa de ficou doente. Ficou doente, traz o atestado e tem mais. Eu nunca peguei até hoje na minha vida um atestado válido. Todos eles eu botei pra rodar. Geralmente é mandrake, né? Geralmente é mandrake. Não, eu já peguei muito atestado Eu, positivo. inclusive, peguei da minha prima. Que eu Olha botei pra só, trabalhar uma vez. mas não é isso que eu tô querendo. Eu não tô querendo pegar um 71, porque o cara, um 71, não entra no programa. Entendi. Então, o que acontece? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu só deixava claro essa regra. Olha, se você ficar doente, ou se você não for por qualquer motivo, será descontado no teu salário. Fica elas por elas, perfeito. É claro que às vezes, por exemplo, treinamento dava R$4.000 tudo. Se acontecesse uma coisa dessa, não ia descontar inteiro, porque a pessoa não ia aguentar, mas ia descontar, sei lá, em 5 Aos vezes. poucos. Entendi. E tinha uma outra regra. Né? Sim, eu estou tentando terminar as regras. E aí, o que acontece? A primeira regra é essa. Se faltasse, Vai pagar os custos. paga o custo integral. A pessoa indo e cumprindo o treinamento não paga nada. Porém, tem que ficar na empresa pelo prazo de 1 ano. Se a pessoa pedir demissão ou for demitida antes de completar 1 ano, será descontado da rescisão trabalhista aquele valor do curso. Me diz uma coisa, entendi. Tá claro. Então, assim, significa assim, a gente quer investir na sua carreira para que você também usufrui da sua carreira aqui dentro. Mas permaneça dentro da empresa e permaneça na empresa. Porque o também conhecimento. é muito fácil a gente gasta, sei lá, R$3.000 no treinamento, R$4.000 no treinamento. O cara se especializa numa outra coisa, melhor e mete pé. Para outro, né? Mete o pé. E aquilo não custou nada para ele. Então, assim, era um contrato ciente dessas duas regras. Regras claras. Agora, me diz uma coisa, isso aí não abre brecha para você, assim, se complicar numa causa trabalhista depois? Acho que sim, mas não sei, talvez Tudo alguém vá fazer esse comentário no YouTube. eu pensei Por isso que eu já estou Acho que antecipando e sim. estou perguntando. Acho que sim. Mas aí também isso é outra Isso é questão. outra questão. É um risco, é um risco. A minha Faz a pessoa pegada. assinar um contrato, faz a pessoa... A gente, Ué, mas se não vale. Não, mas no caso é um Mas vale. o contrato, se não tiver respaldo jurídico... Então o que acontece? A pessoa, na verdade, ela paga o curso dela, né? Só que aí ela paga o curso dela através de um vale, né? É um vale, É um vale, que, enfim, mas- se ela ficar 1 ano na empresa, esse vale não Esse vai vale ser... é rasgado. É rasgado. É como se a pessoa tivesse pago. Isso aí. Agora, se ela não ficou... aí era importante explicar isso. Gente, cá entre nós, isso não é coerente? É coerente, mas a questão é como é que Mas isso é importante interpreta... deixar isso bem claro. Sim, não existe um contrato da pessoa com um concurso. Você dá aquilo para a pessoa como se fosse um vale. Um vale é um vale, gente. Isso aí. Não tem outra discussão jurídica. Não, até É um tem. vale, mas é interesse da empresa, tem que saber como é que Até isso é interpretado tem. juridicamente. Gente, eu não sou bem, a gente advogado não vai e a discutir isso discussão aqui, não é essa. Não tô Mas é interessante Eu não estou abrir. interessado nessa discussão. Tudo bem. Volto para onde eu queria Tá bom. com vocês. Tá bom. Tô conciliando interesses? Sim. Está considerando interesse. Racionalmente, sim. Eu só estou falando de abrir um precedente jurídico, não é voltar nesse tema nem polemizar, não, tá? É só Tudo não bem. deixar passar despercebido, Tudo só bem. isso. Entendeu onde eu estou conciliando interesses? Perfeitamente, perfeitamente. Não é razoável trabalhar numa empresa dessa? Sim, claro. É claro Todo que mundo quer, não é treinamento toda empresa. desse não vai ser pago, o cara entrou 3 meses em treinamento, 4 meses em treinamento. A gente até pagava treinamento sem esse tipo de contrato. Por exemplo, técnico de fibra, que passasse do período de experiência, a gente pagava o treinamento e não exigia nada. O treinamento de fibra, que era um treinamento mais barato. Aí nesse, a gente exigia só 3 meses. Era um vale de 3 meses. E é essencial pra Só ele, que os né, pra treinamentos formação mais dele. caros e mais complexos, como um curso completo de roteamento, o SPF, BGP, não sei o quê, esse a gente exigia já esse treinamento, esse vale já mais longo, etc, etc.
Entendeu, galera? Perfeito. Então, assim, isso é conciliar interesses. Aí agora eu falo, tudo isso seria possível contratando alguém pronto? Já não... Não dá. A motivação não seria a mesma, A motivação né? não é a mesma. Não é a mesma. O cara não tem esse interesse. Entendi. O cara não tem esse interesse, o cara sabe que ele tem um nível de conhecimento e ele sabe que ele vai ser absorvido no mercado de trabalho. Até o trato, perfeito isso aí. Até o trato com o cara ali é outro, né? O cara Ou já, às vezes ele já tem um curso. Nem precisa, ou aquele o conhecimento. cara já adotaria uma postura mais autossuficiente ali também. É verdade, E às faz vezes sentido. o cara já tá com a postura do tipo assim, cara, eu já quero ser o dono do meu negócio. Tô aqui Quando não tem essa passando postura. tempo, Tô aqui fazendo... Isso é até extremamente chato. Eu tenho 4 ex-funcionários. 1, 2. Eu tenho uns 3 ex-funcionários dono de provedor, tá? 3. Aí, legal. 3 ex-funcionários dono de provedor. Maneiríssimo. Legal pra eles, mas assim, significa que, muitos colaboradores que estão conversando contigo aqui quer virar dono de provedor. Mas no início, quando eu conheci o Alan tinha uma amizade com um funcionário dele, que ele tinha um pouco isso, né? Começou a frequentar a casa, frequentar as coisas. Ah, aquele rapaz, Aí começou do tipo... Foi dono de provedor, falido, aí foi trabalhar lá, ficou com muita inveja do que a gente tinha. Isso é um problema também. Saiu, puto, O cara porque... tem que saber separar as coisas, né? Meu? Viajou aquilo de casa ali. Cada né? situação tem um momento, né? Pois é. Né? Gente, considerações finais, Eu, na pra gente verdade, encerrar. Eu ainda fiquei... Eu tenho, assim, um tópico que eu não sei se agrega. Hoje em dia, a gente está muito na modernidade da terceirização, né? Sim. Existe algum serviço dentro do provedor que você chega e indicaria para a pessoa que é, o conselho, melhor terceirizar? Implantação de rede, eu gosto de economizar tendo equipe própria, mas se você não tem, dá para terceirizar. E é bastante válido. Implantar rede, lançar fibra. Atendimento do call center também é muito automatizado, é muito mecânico. Sim. Você ter um colaborador ou terceirizar, dá meio que no mesmo. Esses 2. Comercial, nunca vi isso terceirizado. Não, eu conheço. Tive até um amigo que... Dependendo do tamanho da empresa. Eu conheço uma empresa que tem comercial terceirizado. Depende eu não do tamanho quero da citar empresa. o nome, mas, por exemplo... Tá. Sim, mas Call aqui- center, geralmente mas aquilo ali vem, que você está falando, que você viu, Andresa, aquilo ali, assim, é pontual. Ele atende aqueles clientes e ponto. Não é um serviço que você procura por aí, tu acha um monte de empresa que terceiriza isso para você, entendeu? Entendi. Acho que talvez não tenha ficado claro para quem está nos assistindo. Esse exemplo que ela deu é uma empresa externa que atua comercialmente para um provedor de internet, na venda de link dedicado. Só que, assim, essa empresa é uma e você não acha expansão dela. Entendeu? Você não acha isso com facilidade. O atendimento receptivo de provedor, você vai achar isso com facilidade. Essa empresa, esse tipo de empresa, você não acha com facilidade, embora exista esse caso pontual. Ok. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Vamos encerrar, galera. Hoje o papo ficou bom, né? Ficou bom, foi muito rica a resenha. Grande abraço. Hoje Abraço, galera. hoje vocês foram da fibra ótica à plataforma. Dê like, se inscreva no canal se você Obrigada. tenha gostado. Obrigado. Beijo. Até logo.